Good evening, everyone. Boa noite a todos. And I am so glad to be with you. E eu estou muito feliz por estar com vocês. I've enjoyed the fellowship and talking with you today. Eu gostei de passar tempo com vocês, conversar com vocês hoje. And we have a very special message tonight. Temos uma mensagem muito especial para hoje à noite. And so we're going to get right into this message so we can get all of it in. Vamos entrar diretamente nela para que não percamos nada dela. And our scripture reading E nossa leitura bíblica is taken from the book of Luke, the 23rd chapter, está no livro de Lucas, capítulo 23, starting at verse 34. começando no versículo 34. The Bible says, Diz a Bíblia: "Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots." E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Our message for tonight is entitled, "The Power of Letting Go, Forgiveness as an Agent for Healing." A nossa mensagem de hoje à noite tem como título: O poder de deixar para lá, o perdão como agente de cura. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for this opportunity to study your word. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Once again, Lord, make me just a nail upon the wall. Mais uma vez, Senhor, faz de mim apenas um prego na parede. Hammer that nail into the wall, Lord. Prega esse prego na parede, Senhor. And upon that nail hang a portrait of Jesus E Christ. sobre este prego, Senhor, pendura um quadro de Jesus Cristo. Let Eric Walsh not be seen tonight. Que Eric Walsh não seja visto hoje à noite. Hide me behind the portrait of your loving grace, Oculta-me, Senhor, por trás do retrato da Tua graça amorosa, so that your people would be blessed and filled. para que o Teu povo seja abençoado, seja cheio do Teu Espírito. Is our prayer in Jesus' name. É nossa oração em nome de Jesus. Amen. Amém. So we're going to start off in the book of Genesis. Então vamos começar pelo livro de Gênesis, Genesis chapter 50, capítulo 50, and we're going to start at verse 15. começando do versículo 15. The Bible says, "And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying." Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo, Verse 17, "So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin, for they did unto thee evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father." And look at this, it's important. "And Joseph wept when they spake unto him." Teu pai mandou antes da tua morte, dizendo, Assim dirás a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E vejam bem, e José chorou quando eles lhe falavam. Verse 18, "And his brethren also went and fell down before his face, and they said, Behold, we be thy servants. And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God." Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? When Joseph's brothers realized that their father was dead, Quando os irmãos de José perceberam que o pai deles estava morto, years of pent-up guilt came to the forefront. anos de culpa ali guardadas vieram à tona. They were most concerned that the evil they had done their brother would now be repaid. Eles estavam mais preocupados que o mal que eles haviam causado ao irmão dele agora seria pago. But the spirit of prophecy says about Joseph Mas o espírito de profecia diz acerca de José
that he was a Christian gentleman. que ele era um cavalheiro cristão. Joseph had already forgiven his brothers. José já havia perdoado os seus irmãos. What he wanted more than anything was to be accepted by them. O que ele queria mais que qualquer outra coisa era ser aceito por eles. He wept when they came to him Ele chorou quando os irmãos vieram falar com ele, because he realized that after all the years of helping them, they still saw him as different. porque ele percebeu que depois de anos sem vê-los, eles ainda o viam como uma ameaça, como diferente. The question he asks his brothers, A pergunta que ele faz aos seus irmãos: am I in the place of God? estou eu no lugar de Deus? Is the question each of us must ask ourselves É a pergunta que cada um de nós deve se fazer. when we refuse to forgive those who have done us harm. Quando nós nos recusamos a perdoar aqueles que nos magoaram. The Bible says in Genesis chapter 50, A Bíblia diz em Gênesis 50, verse 20, versículo 20: but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Now therefore fear ye not. I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Rather than get revenge on his brothers, Em vez de se vingar de seus irmãos, Joseph pledged to do good to his brothers. José Committed. se comprometeu a fazer o bem para seus irmãos. This is the position we should take when we have been injured. Essa é a posição que nós devemos tomar quando alguém nos magoa. Now let me tell you why I'm giving you this message on a Friday night at a mission conference. Eu quero dizer o porquê eu estou transmitindo esta mensagem numa sexta-feira à noite, numa conferência sobre missionários. Because nothing will hold you back from doing God's will Porque não há nada que retenha você, que impeça você de fazer a vontade de Deus, like having a heart that has not forgiven. a não ser um coração que não é perdoador. You will never be the servant of God you have been called to be Você jamais será o servo de Deus ao qual foi chamado a ser, if there are people in your life you have not forgiven. se há pessoas em sua vida as quais você não tem perdoado ainda. During the civil rights movement in the United States of America, the civil rights movement, O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, one of the leaders was a man named Dr. Martin Luther King. um desses líderes era o homem Martin Luther King. And although spat upon and beaten, Who? Cuspiram nele, ele foi açoitado, embora tivesse tantas coisas acontecido com ele. this is what he said about forgiving his enemies. Veja o que ele falou acerca do perdão aos seus inimigos. We must develop and maintain the capacity to forgive. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love. There's some good in the worst of us and some evil in the best of us. When we discover this, we are less prone to hate our enemies. Devemos desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Aquele que é desprovido do poder de perdoar é desprovido do poder de amar. Há algo de bom no pior de nós e algo de mal no melhor de nós. Quando descobrimos isso, ficamos menos propensos a odiar nossos inimigos. Dr. King is one of the men in the last couple centuries who changed the world without violence. Martin Luther King é um dos homens nos últimos séculos que transformou o mundo sem violência. The other one was from India, O outro homem vem da Índia, a man named Mahatma Gandhi. um homem conhecido como Mahatma Gandhi. And this is what he said about forgiveness. E eis o que ele disse sobre o perdão. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo do forte. You see, church, the first lesson about forgiveness
that we can learn from Joseph is that forgiveness takes strength. Sabe, a primeira lição que nós aprendemos da história de José é que para perdoar é preciso ter força. Especially sometimes for us as men. Principalmente algumas vezes para nós, como homens. We think that if we forgive, we will appear weak. A gente pensa que se perdoarmos vamos aparentar como fracos. But let me challenge you that forgiveness is one of the most difficult things to do. Mas eu queria desafiar vocês. O perdão é uma das coisas mais difíceis a se fazer. And you need supernatural strength to honestly forgive. E é preciso de uma força sobrenatural para que você honestamente consiga perdoar. Here's what the Sabbath school lesson said about forgiveness from a couple years ago. Veja o que a lição da escola sabatina de alguns anos atrás fala sobre o perdão. Forgiveness involves a conscious choice to give up feelings of resentment toward another person, and consequently, it also removes any right to seek revenge for what he or she has done. Forgiveness does not require you to be the guilty party or imply that the other person deserves forgiveness. Rather, forgiveness roots out anger and bitterness from our own lives, helps heal wounds, and builds a basis for restoring relationships. O perdão envolve uma escolha consciente de abrir mão de sentimentos de ressentimento em relação a outra pessoa e, consequentemente, também remove qualquer direito de buscar vingança pelo que ela fez. O perdão não exige que você seja culpado ou implica que a outra pessoa mereça perdão. Em vez disso, o perdão erradica a raiva e a amargura de nossas próprias vidas, ajuda a curar feridas e constrói uma base para restaurar relacionamentos. The lesson goes on to say this. Forgiveness does not mean excusing wrong behavior or removing any consequences that might result from the behavior. True forgiveness recognizes the seriousness of the offense, but chooses a path of healing. God forgave humans even though we were undeserving of his forgiveness. But divine forgiveness did not undermine the seriousness of sin or remove all the consequences of sin. Indeed, Jesus took the ultimate consequence of sin, suffering death on our behalf. O perdão não significa desculpar o comportamento errado ou remover quaisquer consequências que possam resultar do comportamento. O verdadeiro perdão reconhece a gravidade da ofensa, mas escolhe um caminho de cura. Deus perdoou os humanos, embora não merecêssemos o seu perdão, mas o perdão divino não minou a gravidade do pecado, nem removeu todas as consequências do pecado. De fato, Jesus assumiu a consequência final do pecado, sofrendo a morte em nosso lugar. Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ellen White says this about forgiveness. Ellen White fala o seguinte acerca do perdão. The real greatness and nobility of the man is measured by the real greatness and nobility of the man is measured by the power of the feelings that he subdues, not by the power of the feelings that subdue him. The strongest man is he who, while sensitive to abuse, will yet restrain passion and forgive his enemies. Such men are true heroes. A verdadeira grandeza e nobreza do homem é medida pelo poder dos sentimentos que ele subjuga, não pelo poder dos sentimentos que o subjugam. O homem mais forte é aquele que, embora sensível ao abuso, ainda vai conter a paixão e perdoar os seus inimigos. Esses homens são verdadeiros heróis. Church, if we will survive the times of trouble that are in front of us, Igreja, se nós tivermos que sobreviver aos tempos de angústia que nos advêm, we are going to have to be a people who are not controlled by feelings. teremos que ser um povo que não é controlado pelos sentimentos. If you are controlled by feelings, you will be manipulated by the enemy. Se formos controlados por sentimentos, seremos manipulados pelo inimigo. We must be a people of principle. Devemos ser um povo de princípio. In fact, I remember I was working in Los Angeles, California. Na verdade, eu me lembro, trabalhando em Los Angeles, na Califórnia, And one of the groups I worked with the street gangs. e um dos grupos com os quais eu trabalhava com as gangues de rua.
Some of you may have heard of the Bloods and the Crips. Alguns de vocês já ouviram falar dos Bloods and Crips. These are very notorious street gangs in America. São gangues muito conhecidas nos Estados Unidos. I was working with a nonprofit organization and one of the churches. E eu trabalhava com uma organização não governamental e uma igreja. In fact, our Seventh-day Adventist church, the gymnasium was neutral ground. Na verdade, o ginásio ali da nossa igreja adventista era um campo neutro. So the only place that the Bloods and Crips would play basketball together was in our church gym. Então, o único lugar onde essas duas gangues conseguiam se reunir era na nossa quadra da igreja. Many of them began to come to church, Muitos deles começaram a vir à igreja and some were converted. e alguns se converteram. One day, while I was in my office, I was called to meet with these men. Um dia eu estava lá no meu escritório e me chamaram para me encontrar com um desses homens. And remember, these men are street soldiers. Lembrem-se, esses homens eram soldados das ruas, por assim dizer. Some of them had already been to prison for shooting and crimes. Alguns já tinham ido à prisão por tiroteios, por crimes. But when I walked in to meet with them, Mas quando eu entrei ali para me encontrar com eles, these big, strong men esses homens grandes e fortes were weeping and crying. choravam copiosamente. And one of the guys who worked at this organization that was helping them E um dos rapazes que trabalhava numa organização que os ajudava pulled me aside. me chamou de lado, He said, one of their group has just been shot in Los Angeles. disse: um do grupo deles recebeu um tiro agora em Los Angeles. One of the young men who was making a change in his life Um dos jovens que já estava passando por uma transformação em sua vida went out with his girlfriend and their child. saiu com sua namorada e com o filhinho Someone opened fire on their car with a semi-automatic gun. e alguém abriu fogo no carro com um revólver automático. His girlfriend was shot once. A namorada recebeu um tiro. This young man was shot 6 times. Esse rapaz recebeu 6 tiros. Fortunately, the baby was not hit. Felizmente, o bebezinho não recebeu nenhum tiro. His girlfriend got shot once and died instantly. A namorada que recebeu um tiro morreu instantaneamente. The young man was rushed to the hospital with 6 bullet wounds. O jovem levaram ele às pressas para o hospital com 6 balas no corpo. And it was not looking good for him. E ele não parecia nada bem. The gentleman who worked for the organization O rapaz que trabalhava na organização told me that the men in the room were going to go to Los Angeles and exact revenge for what had happened. me disse que os homens que estavam ali no consultório queriam ir para Los Angeles para se vingar do que tinha acontecido. He said, Dr. Walsh, we need you to stop them from going and killing someone. E ele me disse: Dr. Walsh, o senhor precisa impedir que eles saiam e vão lá matar alguém mais. And I only thought, me? E eu comecei a pensar: eu? I sat down at the table with them Eu me sentei ali à mesa com eles and I asked God, what is it that I should tell them? e pedi a Deus: Senhor, o que é que o senhor quer que eu fale para eles? And a Bible verse came out of my mouth. E um versículo bíblico saiu da minha boca. Vengeance is mine, saith the Lord, I shall repay. A vingança é minha, diz o Senhor, eu pagarei, eu retribuirei. And they all stopped and looked at me. Todos pararam ali e me olharam. And I said, if any one of you goes to kill someone for doing this, Eu disse: se alguém de vocês aqui sair para matar outra pessoa por ter feito isso, what you're saying is that you sit in the place of o God. que você está fazendo, o que você está dizendo é que você se assenta no trono de Deus. Because they had been studying the Bible, Porque eles já haviam começado a estudar a Bíblia, because they understood what God required, por terem entendido já o que Deus esperava deles, they wept bitterly, começaram a chorar amargamente. but no one left to go and harm anyone else. Mas ninguém saiu de lá para maltratar outra pessoa. I prayed with those young men Eu orei com aqueles jovens for their friend to recover from his wounds. para que o amigo dele se recuperasse das feridas.
And although he was shot 6 times, E embora tivesse levado 6 tiros, he lived. ele conseguiu, teve alta. In fact, we got Viveu. him into therapy, Ele entrou na terapia and today he is a working, productive young man e hoje ele é um jovem produtivo, taking care of his child cuida do seu filho and has left the gangs. e deixou as gangues. Church, there is power in forgiveness. Igreja, há poder no perdão. Jesus says it like this, or Peter goes to Jesus and says this. Matthew 18:21, then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times. Pedro 7. falando a Jesus diz em Mateus 18, então Pedro aproximando-se dele disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Some of you have been wronged in your life. Alguns de vocês já foram ofendidos na vida. People have done you terrible things. Pessoas já cometeram coisas terríveis contra vocês. But I want to challenge you right now. Mas eu quero desafiar vocês, agora mesmo, God is calling us to forgive those who may have harmed us. que Deus está nos chamando a perdoar aqueles que podem ter nos magoado. Because it leads us to the second reason God tells us to forgive. Porque isso nos leva à segunda razão pela qual Deus nos diz que temos que perdoar. And that is because forgiveness is good for your health. Porque o perdão é bom para a sua saúde. In fact, it gives you better relationships, Na verdade, isso lhe dá melhores relacionamentos, improved mental health. melhora a saúde mental, It decreases stress and anxiety, diminui a ansiedade e o estresse, lowers your blood pressure, baixa a pressão arterial, helps prevent depression. ajuda a evitar a depressão It even gives you a stronger immune system when you forgive. e até mesmo lhe dá um sistema imunológico mais forte quando você perdoa. And it improves your heart health Melhora a saúde cardíaca and even benefits how you see yourself. e também beneficia como você se vê a si mesmo. Now, we as Christians don't talk about self-esteem, but I will say it improves your self-worth. Como cristãos, nós não falamos muito de autoestima, mas poderemos dizer que beneficia o seu valor próprio. So as a physician, I want to show you why this should be always mentioned as a part of our health message. Então, como médico, eu quero mostrar para vocês porque isso deve ser sempre mencionado como parte da nossa mensagem de saúde. There was a study done in the Journal of Health Psychology. Um estudo foi realizado numa revista de psicologia da saúde. And 148 young adults, as one might expect, a correlation was found between high stress levels and more health problems. But the study also indicated that in cases where people showed forgiveness of both themselves and others, the connection between stress and mental illness practically disappeared. Esse estudo foi realizado com 148 jovens adultos e, como você poderia esperar, foi encontrada uma correlação entre altos níveis de estresse e mais problemas de saúde. Mas o estudo também indicou que nos casos em que as pessoas demonstravam perdão de si mesmas e dos outros, a conexão entre estresse e doença mental praticamente desaparecia. I hope you get this. Espero que vocês tenham entendido a mensagem aqui. You see, the Seventh-day Adventist health message, in essence, A mensagem adventista do sétimo dia sobre a saúde, na essência, is about lowering stress on the body and the mind. tem a ver com diminuir o estresse sobre o corpo e sobre a mente. Our health message is an anti-inflammatory message. Nossa mensagem de saúde é uma mensagem anti-inflamatória. But if you don't learn to forgive Mas se você não aprende a perdoar and allow stress to run wild in your body and mind, e permite que o estresse corra como um louco no seu corpo, na sua mente, it won't matter what you've eaten não vai importar nada o que você come or even how much you've exercised. e nem mesmo o quanto você se exercita. You'll have another enemy destroying your body. Você tem outro inimigo destruindo o seu corpo. This is why we are instructed to forgive, É por isso que somos instruídos a perdoar. because forgiveness disconnects stress and mental illness. Porque o perdão desconecta
o estresse das doenças mentais. The study says some more. O estudo diz algo mais. There is an enormous physical burden to being hurt and disappointed. It is believed that chronic anger puts an individual into a mode of fight or flight, resulting in numerous changes in heart rate, blood pressure, and the immune system. Those changes, in turn, increase the risk for conditions like depression, heart disease, and diabetes. But it seems forgiveness can help to mitigate those stress levels. Acredita-se que a raiva crônica coloca um indivíduo em um modo de lutar ou fugir, resultando em inúmeras mudanças na frequência cardíaca, pressão arterial e no sistema imunológico. Tais mudanças, por sua vez, aumentam o risco de doenças, como depressão, doenças cardíacas e diabetes. Mas parece que o perdão pode ajudar a mitigar esses níveis de estresse. Literally, Literalmente, if we don't forgive, se nós não perdoamos, the energy it takes to hold on to that anger a energia que leva para que você se apegue a essa raiva brings disease to our body. traz doença ao nosso corpo. And once again, the Bible teaches exactly what science has just figured out. E mais uma vez a Bíblia ensina exatamente o que a ciência acaba de descobrir. Which leads us to the third reason forgiveness is so important. E o que nos leva ao terceiro motivo pelo qual o perdão é tão importante. Forgiveness is key to experiencing God's love. O perdão é chave para experimentarmos o amor de Deus. Matthew 6 and verse 12. Mateus 6, verso 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas. If we don't forgive other people, Se não perdoarmos os outros, we restrict God's ability to forgive us. estamos restringindo a capacidade de Deus nos perdoar. I want you to get this, church. Eu queria que vocês entendessem bem isto. You have done, Vocês fizeram, I have done, eu já fiz isso, more to harm God. mais para prejudicar a Deus, God, More to harm God. mais para prejudicar a Deus, Than anyone has done to harm us. do que qualquer outra pessoa jamais fez para nos prejudicar. So when you won't forgive someone else, Então, quando você não quer perdoar a outra pessoa, it's as if you're saying to God, é como se você estivesse dizendo a Deus: you can't forgive me. o Senhor não consegue me perdoar. O Senhor não pode me perdoar. The amplified version of the Bible A versão amplificada da Bíblia, ampliada da Bíblia, adds some key words to that text. acrescenta algumas palavras-chave a esse texto aqui de Mateus 6. And I'm going to add it to the Portuguese Bible as well, so you can see it in both versions. E eu também acrescentei a versão em português para que você veja claramente. And forgive us our debts as we have forgiven our debtors, letting go of both the wrong and the resentment. For if you forgive others their trespass, their reckless and willful sins, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, nurturing your hurt and anger with the result that it interferes with your relationship with God, then your Father will not forgive your trespasses. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, deixando de lado tanto o errado quanto o ressentimento. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, seus pecados imprudentes e deliberados, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, alimentando sua mágoa e raiva com o resultado de que isso interfere em seu relacionamento com Deus, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Forgiveness is key to experiencing God's O love. perdão é a chave para experimentar o amor de Deus. In fact, when dealing with a woman who had a life of sin, Na verdade, quando Cristo lidou com a mulher que tinha uma vida de pecado, this is what Jesus said to her. eis o que ele disse para ela. Luke 7:47. Lucas 7:47. Wherefore I say unto you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much,
But to whom little is forgiven, the same loveth little. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. I hope you get that. Espero que tenham entendido aqui. If you don't forgive someone else, Se você não perdoa alguém, you can't experience God's forgiveness. você não consegue experimentar o perdão de Deus. And your love for God is proportional to how much you have forgiven them. E o seu amor a Deus é proporcional a tanto quanto você perdoa os outros. This woman loved much because she had been forgiven much. Aquela mulher amava muito porque havia sido perdoada muito. If you refuse to forgive others, Se você se recusa a perdoar os outros, you will not experience God's forgiveness. você não vai experimentar o perdão de Deus And it will restrict your ability to have a fully loving relationship with God. e vai restringir sua capacidade de ter um relacionamento amoroso com Deus. Ellen White says in the book Christ Object Lessons, Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus: we are not forgiven because we forgive, but as we forgive. The ground of all forgiveness is found in the unmerited love of God, but by our attitude toward others we show whether we have made that love our own. Wherefore, Christ says, with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured again to you. Não, nós não somos perdoados porque perdoamos, mas porque como perdoamos. O fundamento de todo o perdão é encontrado no amor imerecido de Deus. Mas pela nossa atitude em relação aos outros, mostramos se fizemos esse amor por nós mesmos. Portanto, Cristo diz: com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. How we forgive others matters. Como nós perdoamos os outros, importa. And it is not an act, it is as we forgive others. E não é um ato, é à medida que nós perdoamos os outros. Have you made that love of God your own love? Você já fez do amor de Deus o seu próprio amor? One of the great stories and parables of Jesus Uma das grandes histórias e parábolas de Jesus is found in Matthew 18 and verse 23. está em Mateus 18, versículo 23. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But forasmuch as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a esposa e os filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me what you owe. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O mesmo empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Then his Lord had called him, said unto him, you wicked servant, I forgave you all that debt because you desired me. Should you not have also had compassion on your fellow servant, even as I had pity on you?
And his Lord was angry and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due to him. Look at verse 35. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not every one his brother their trespasses. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: vejam bem, é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. The Lord said it all. If we don't forgive others, we can't expect God to forgive us. Se nós não perdoarmos os outros, não podemos esperar que Deus nos perdoe a nós. And you see, I know this is tough stuff in a way because some of us, we have family members that we have not forgiven for things they did us wrong. Eu sei que essa mensagem pode ser dura para algumas pessoas, porque alguns de nós têm parentes, os quais nós não tivemos a capacidade ainda de perdoá-los. But here's the other challenge, church. Mas eis mais um desafio, igreja. Sometimes we've done someone else something wrong. Às vezes nós cometemos algo de errado contra outra pessoa. So James 5:16 says this. E Tiago 5,16 diz o seguinte: Confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. confesse os seus defeitos uns aos outros e ore uns pelos outros para que sejais curados. A oração fervorosa e eficaz de um homem justo vale muito. One of Christ's last commands to his disciples was, love one another as I have loved you. Do we obey this command, or are we indulging sharp, un-Christ-like traits of character? If we have in any way grieved or wounded others, it is our duty to confess our fault and seek for reconciliation. This is an essential preparation that we may come before God in faith to ask His blessing. Dos últimos mandamentos de Cristo para seus discípulos foi: amem uns aos outros como eu os amei. Será que obedecemos a essa ordem? Ou estamos nos entregando a traços de caráter não cristãos? Se de alguma forma tivermos sofrido ou ferido outros, ou magoado outros, é nosso dever confessar nossa culpa e buscar a reconciliação. Esta é uma preparação essencial para que possamos chegar diante de Deus com fé, a fim de pedir sua bênção. If we are going to serve God the way we are called to serve Him, Se vamos ir diante de Deus, servi-lo da maneira como fomos chamados a servi-lo, we have to forgive those who have done us wrong. precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. But we must also ask for forgiveness when we have done others wrong. Mas também devemos pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos. This is critical, church. Isso é essencial, igreja. I had a patient once that I was trying to teach this lesson to. Eu tive um paciente certa vez a quem eu tentei ensinar essa lição. She came into urgent care at Loma Linda University. Ela veio na Universidade de Loma Linda na emergência. And in our urgent care at Loma Linda, we would give out a spirit of prophecy and Bibles to the patients. E lá a gente dá Bíblias e livros de espírito de profecia para os pacientes. And we would often pray with the patients. E geralmente a gente ainda ora com eles. And many began to come to church because of our ministry in the clinic. E muitos começaram a frequentar a igreja devido ao ministério que temos ali na clínica. One night a lady came in to me Uma noite, uma senhora veio falar comigo and she was so angry. e tinha tanta raiva. And she told me she wanted benzodiazepine, a medicine to kind of ease her stress. E me disse que precisava de um medicamento para aliviar o estresse. This is what we say in America is a controlled substance. Como dizemos na América, essa é uma substância controlada. So basically, it's a drug that you can become addicted to. Na verdade, é uma substância a qual você pode se tornar viciado a ela, dependente dela. And when I asked her why she wanted this medicine, E quando eu lhe perguntei por que ela queria esse medicamento, she started telling me how terrible her ex-husband was. ela começou a me dizer como o ex-marido dela era terrível. She called that man all kinds of names. Ela só não chamou ele de santo. Names I hadn't even heard before. Nomes aos quais eu nunca havia ouvido antes. And she was so angry. Ela tinha tanta raiva dele.
And I said, ma'am, how long have you been divorced? Eu disse, senhora, há quanto tempo a senhora se divorciou desse senhor? She said, 12 Ela years. disse, faz 12 anos. I said, you've been this mad for 12 years? Você está assim com tanta raiva há 12 anos? How do you do it? Como que a senhora consegue suportar? She said, I just want that medicine. Eu só quero o meu medicamento, ela disse. I said, where is he now? Onde que está esse senhor? She said, he's on a cruise in the Caribbean with his new wife. Está num cruzeiro pelo Caribe com a nova esposa. I said, you this mad? And he's over there drinking cocktails with his feet up in the sun? Você é assim com tanta raiva e o homem lá se alimentando no sol, no Caribe. I said, you got the bad end of the stick, sister. Eu vou- You got the bad, well, that's an American thing. I said, you got a bad deal, sister. Bad deal, bad deal. Ah, essa transação aqui é muito ruim, esse negócio é muito ruim para a senhora. And I said, I'm going to give you a different prescription. Eu vou lhe dar uma prescrição diferente, vou lhe prescrever algo diferente. So I took out my prescription pad Peguei lá o meu receituário and I began to write. e comecei a escrever. I put her name on it, Coloquei um nome, her birthday, coloquei o nome dela, o aniversário, date. a data, and I wrote 2 Timothy 1, verse 7. e escrevi 2 Timóteo 1:7 And I signed it. e assinei. And I ripped it off and I gave her the paper. Arranquei ali e dei para ela o papelzinho. She said, what is this? E ela disse, o que é isso? I said, this is my prescription. É a minha prescrição para a senhora. I said, it means, the Bible verse says, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Eu disse que Deus já nos deu um espírito de temor, mas de poder, de sobriedade, de uma mente tranquila, algo assim. She looked at me like I was a crazy doctor. E ela olhou para mim como se eu fosse um médico louco. And then she started making jokes. E começou a fazer piadas. She said, doctor, Doutor, do I need to take this with food? será que eu tenho que tomar, posso tomar isso aqui, mas eu preciso comer antes de tomar esse remédio? I said, no, it works better if you're fasting. Eu disse, não, funciona melhor se estiver de jejum, senhora. Don't hold on to stuff for 12 years. Não se apegue a essa raiva toda por 12 anos. But the last lesson I want to give you before we close. Mas a última lição que eu queria dar para vocês antes de encerrarmos. In some ways, if you're going to be a servant of God, is the most important. E de alguma maneira que se você for ser um servo de Deus, essa lição talvez seja a mais importante. This has been one of the most difficult things for me to practice. Para mim, é uma das mais difíceis a colocar em prática. And that is that you must learn to forgive yourself. E essa é aprender a se perdoar. In fact, Paul says this in Philippians 3 and verse 13. Na verdade, Paulo diz o seguinte em Filipenses 3:13. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando as que estão diante de mim, prossigo rumo ao alvo. Church, there are nights I wake up out of my sleep Igreja, há noites em que eu me desperto do sono and the devil wants to remind me of all the things I used to do. e o diabo parece que quer me lembrar de todas as coisas erradas que eu costumava fazer. He knows that if we question God's forgiveness, we cannot be saved. Ele sabe que se nós questionarmos o perdão de Deus, nós não podemos ser salvos. Righteousness by faith includes faith that Jesus has forgiven us. A justiça pela fé inclui a fé em que Jesus nos perdoou. So I don't mean forgive yourself like you can purify yourself E eu não estou querendo dizer perdoe-se a si mesmo como se você pudesse se purificar or save yourself. ou salvar-se a si mesmo. What I mean is, like Paul says, we've got to forget those things that are behind us. O que eu quero dizer é o que Paulo disse, precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficaram. And when Satan reminds you of your E past, quando Satanás te lembrar do teu passado, I want you to learn to remind him of his future. eu quero que você aprenda a lembrar ele do futuro que ele tem. Our only hope
A nossa única esperança. The tempter stands by to accuse them as he stood by to resist Joshua. He points to their filthy garments, their defective characters. He presents their weakness and folly, their sins of ingratitude, their unlikeness to Christ, which has dishonored their Redeemer. He endeavors to affright the soul with the thought that their case is hopeless, that the stain of their defilement will never be washed away. O tentador se posiciona para acusá-los, enquanto ele resistia a Josué. Ele aponta para suas roupas imundas, seu caráter defeituoso. Ele apresenta sua fraqueza e loucura, seus pecados de ingratidão, sua falta de significado para Cristo que desonra o seu Redentor. Ele se esforça para perturbar a alma com o pensamento de que o caso deles é sem esperança, que a mancha de sua impureza nunca será lavada. He hopes to so destroy their faith that they will yield to his temptations, turn from their allegiance to God, and receive the mark of the beast. Ele espera destruir assim a fé deles de tal maneira que cederão às suas tentações, abandonarão sua lealdade a Deus e receberão a marca da besta. I want you to end with this point about forgiveness. Eu queria encerrar com este ponto acerca do perdão. If you do not forgive, Se você não perdoar, if you do not ask others to forgive you when you've been wrong, se você não pede a outros que te perdoem quando você os ofende, your prayers will not be as effective as they're supposed to be. suas orações não serão tão eficazes como deveriam ser. And if you don't forgive those who have harmed you, E se você não perdoa aqueles que te ofenderam, the Bible says God will not forgive you. a Bíblia diz que Deus não vai te perdoar. Satan will use this Satanás vai usar isso to oppress you. para oprimir você. And what he will do E o que ele fará is cause you to think, I am not saved anyway. é fazer com que você pense, eu não tenho salvação de maneira alguma. You will turn from God. Você vai se afastar de Deus. And this is how many will receive the mark of the beast. E é assim que muitos receberão a marca da besta. Did you get that? Entenderam isso? If you can't trust God to forgive Se você não consegue confiar no perdão de Deus and then forgive others, e em seguida perdoar outros, you create a pathway to receiving the mark of the beast. você abre o caminho para receber a marca da besta. So this is an end time message Essa mensagem é uma mensagem para o tempo do fim. that you make right with others when they have done you wrong. Acerte as contas com os outros quando eles te ofenderam. I want you to forgive and be made free. Eu quero que você perdoe e se sinta livre. Louis B. Smead says to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Louis B. Smith diz que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Let me tell you something, church. Eu queria contar uma coisa, igreja. Tomorrow afternoon at my seminar, I will give you the testimony of all that I went through in religious persecution in the United States. Amanhã à tarde, no seminário, eu vou dar o meu testemunho de tudo que eu passei nos Estados Unidos. How my name was dragged through the mud. Como o meu nome foi lançado na lama com relação a direitos civis. How my livelihood was taken from me. Como o meio de subsistência me foi tirado. How I lost family. Como eu perdi familiares. And even the church turned on me. E até a igreja se voltou contra mim. But what I want to show you is that there is power when we are willing to forgive those who have harmed us. Mas o que eu quero mostrar é que há poder quando nós estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. It is a special and often overlooked end time message. É uma mensagem para o tempo do fim, especial e geralmente é ignorada. I want to close with a special prayer tonight. Eu queria encerrar com uma oração especial hoje à noite. Maybe there's someone you need to forgive. Talvez haja alguém a quem você tenha que perdoar ainda. Maybe there's someone you need to go back to and ask for forgiveness. Talvez haja alguém a quem você tenha que pedir perdão. Maybe you have not taken Paul's advice to leave the past behind. Talvez você não tenha acatado o conselho de Deus de Paulo para deixar as coisas para trás, o passado. Tonight I want a prayer of liberation. Hoje à noite eu quero fazer uma oração de libertação. Because some are going to struggle with this issue. Porque alguns lutam com isso. Stand with me as I pray if you're asking for God to move to help you in all these things. Se você quer que Deus te ajude com essas coisas, fique em pé e vamos orar. Father God, we thank you for the power of forgiveness. Querido Pai, nós te agradecemos pelo poder do perdão.
Forgiveness causes us to call on you for strength. O poder faz com que nós invoquemos o teu nome para obtermos força. It's good for our health. É bom para a nossa saúde. Father God, forgiveness allows us to experience your love. Perdão, Senhor, nos permite experimentar o teu amor. But Lord, sometimes ego gets in the way, Senhor, mas às vezes o ego entra no meio, or pride gets in the way. ou o orgulho. Sometimes we're afraid to ask others to forgive us. Às vezes temos medo de pedir que os outros nos perdoem. Tonight, Lord, I ask that you rectify this. Senhor, hoje à noite eu peço que o Senhor corrija tudo isso. Lord, allow husbands and wives to forgive each other. Permita, Senhor, que maridos e mulheres perdoem-se uns aos outros. Allow children and parents to be reunited. Que filhos e pais se reúnam. Let church brothers and sisters lay down their arms and love each other again in Que os forgiveness. irmãos e irmãs de igreja deem as mãos e se amem uns aos outros. Father God, let us be a people who, like Jesus, forgive even those who hurt us. Senhor, que tenhamos aqui pessoas que, como Jesus, perdoem aqueles, até mesmo aqueles que nos magoaram. And then, Father God, help us to be a people Ajuda-nos, Senhor, também a ser um povo who accepts the forgiveness Jesus offers us. que aceita o perdão que Jesus nos oferece. Because, Lord, we do not want to receive the mark of the Porque, beast. Senhor, nós não queremos receber a marca da besta. Help us to love as Jesus loved. Ajuda-nos a amar como Jesus amou. As our prayer in Jesus' name. É a nossa oração em nome de Jesus. Let the church say Que amen toda a igreja diga amém. and amen. Amém.